Pessoal Rede. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Dia das Crianças, Black Friday e Natal impulsionarão nos próximos meses mais de 16 mil vagas de empregos temporários no comércio da região metropolitana de Campinas. É o que aponta a projeção do Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas, divulgada neste mês de setembro. O número representa uma alta de 4,6% na comparação com 2023. Das vagas abertas, 7 mil serão nas lojas de Campinas, apontando um crescimento de 3,86% na comparação com o ano passado. O momento é promissor, tanto para aqueles que procuram novas oportunidades profissionais, quanto para as empresas que podem descobrir novos talentos. De acordo com a ASIC, o varejo procura candidatos que possuam as seguintes competências comportamentais: ser atencioso, ter postura e educação, se relacionar bem com outras pessoas, ter afinidade com o produto que vai vender e trabalhar, colaborar para uma boa experiência de compra, não induzir clientes a uma compra equivocada e entender que atingir a meta é consequência de um bom atendimento. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima quarta-feira. Hoje, dia 18 de setembro de 2024. Estamos chegando na programação da Rádio Bandeirantes Campinas com as principais informações da nossa região metropolitana, do interior de São Paulo, mas sempre com o radar ligado, olhos e ouvidos atentos para o que é notícia também no Brasil e no mundo. A partir de agora e até às 11h30 da manhã. Você é meu convidado, minha convidada, a também participar conosco pelos nossos canais interativos e a acompanhar pela multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos ouve em FM 85.7. Muito obrigado a você que está com a gente pelo portal bandmulti.com.br. Você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas também pelo nosso aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. E a transmissão já iniciada pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é um dos espaços para você curtir, compartilhar e comentar os assuntos que nós vamos trazer nesta edição, trazer também a sua sugestão de pauta, a sua informação que possa ser compartilhada com todos os nossos ouvintes. O outro caminho é o nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493. Liberado a partir de agora nesta edição que tem os trabalhos técnicos na mesa de som do Pedro Piscinato, com a central técnica comandada pelo Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber. Nesta edição vamos seguir com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Valinhos. Já presente conosco nos estúdios aqui da RB, o candidato Franklin, do PL, vereador, candidato à prefeitura pela primeira vez, que daqui a pouco vai falar sobre os seus projetos, o seu histórico político, o seu planejamento num eventual mandato, o trabalho que está sendo realizado pela equipe nesta semana dedicada à cidade de Valinhos. Mas antes, o nosso Manhã Bandeirantes traz um giro pela nossa região e não tem como ser diferente começar falando sobre as condições climáticas que vêm se tornando notícia em todo o país. E não é diferente na região metropolitana. Uma quarta-feira em que as temperaturas começam a subir. Aquele friozinho de segunda, de terça-feira, esse friozinho já começa a ficar para trás. Já começa a dar lugar à primavera que está chegando. Muito em breve estaremos na Estação das Flores e, pelo menos, a expectativa é de chuva para esse período. Quem sabe aliviando um pouco
a situação que nós estamos vivendo neste momento. Ainda hoje nós vamos falar também sobre a liberação do governo federal para verbas destinadas ao combate aos incêndios que ainda preocupam principalmente, um pouco menos agora no interior de São Paulo, mas no centro-oeste e na região norte do país. Em Campinas, neste momento, 10 horas 5 minutos, os termômetros do CEPAGRE, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, marcam 24 graus de temperatura e aquela umidade relativa do ar que começou a semana na casa dos 90%, ontem estava na casa dos 70%, agora já está com 56%. Já está abaixo do considerado ideal para a nossa saúde. Região metropolitana, nesta quarta-feira, amanheceu com 15 graus, previsão para hoje de predomínio de sol pela manhã, parcialmente nublado a partir da tarde e tem possibilidade de pancada de chuva entre o meio da tarde e o começo da noite. É uma possibilidade baixa, mas ela existe. Vamos torcer para que essa chuva venha, porque é um sistema meteorológico que avança do Paraná, atuando em São Paulo, principalmente na faixa da divisa entre os estados. Então é possível que as nuvens mais carregadas do sul não cheguem à região metropolitana de Campinas. Se chegar, vem uma garoinha aí no final da tarde para dar uma aliviada nesse calorão que marca também este mês de setembro. Agora são 10 horas e 7 minutos. Tem operação nesta manhã de quarta-feira da Polícia Civil na descoberta de um esquema de parcelamento irregular de solo em Campinas. Você que nos acompanha com imagens no nosso canal de vídeos do YouTube, vê o momento em que viaturas da Polícia Civil, num trabalho realizado pela Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, as viaturas chegam à Estrada do Friburgo. No local, uma área rural estava tendo lotes comercializados com metragens inferiores à permitida por lei. Placas de anúncio, inclusive, foram apreendidas, recolhidas como provas, indicando a venda de terrenos de 500 metros quadrados. Um contato foi realizado com a Secretaria de Habitação da Prefeitura de Campinas, que confirmou que o local se trata de uma área rural. Não existe autorização para o parcelamento do solo naquela região e não é a primeira vez que uma fiscalização é realizada ali. Não é nem a primeira vez que um embargo é realizado naqueles terrenos. Os responsáveis pela venda estavam fazendo ofertas de lotes com um mapa sobre a divisão dos terrenos, já tendo sido promovida a abertura parcial de algumas vias, a instalação de rede elétrica e o início de abertura de poço artesiano. Ou seja, um bairro estava sendo montado sem nenhuma autorização legal. A perícia técnica foi acionada para o local. Vai ser oficiada à Prefeitura para medidas administrativas e os acusados vão ser autuados pelo crime tipificado no artigo 50 da lei, que é de 1979. Lei que fala sobre a divisão de terrenos no país. Essa é uma lei do Código Civil, é o abuso de personalidade jurídica para que haja desconsideração do patrimônio dos sócios, com desvio de finalidade que seja pela confusão patrimonial. Uma lei cheia de termos técnicos para dizer que não se pode lotear um terreno numa área rural sem autorização da prefeitura e com uma metragem considerada inferior à que a lei de Campinas prevê. Ainda hoje tem uma entrevista coletiva dentro da sede da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, sobre esse parcelamento irregular de solo. Se tivermos tempo, vamos acionar também a nossa equipe de reportagem, senão a cobertura completa ao longo da nossa programação, inclusive no Acontece na tela da Band a partir de 1h da tarde e também no Brasil Urgente, novo horário, às 5h30 da tarde, na tela da Band Mais TV. 10 horas e 10 minutos, um outro caso que ganhou repercussão nacional e tem um importante desdobramento é a morte do ganhador da Mega Sena, morador de Hortolândia, Jonas Lucas Alves Dias. 3 réus pelo assassinato do ganhador da Mega Sena no crime que aconteceu em setembro de 2022, completando, portanto, 2 anos agora, foram condenados pela Justiça em primeira instância. Roberto Jefferson da Silva, que tinha o apelido de Gordo,
foi condenado a 28 anos de prisão. É ele quem aparece nas imagens captadas pelas câmeras do sistema de monitoramento em Santa Bárbara do Oeste, no dia em que Jonas Lucas Alves Dias foi morto. Ele foi pego em Santa Bárbara, ele foi pego em Hortolândia, depois o carro foi encontrado em Santa Bárbara e esse homem, o Roberto Jefferson da Silva, aparece no circuito de segurança de uma agência bancária onde, segundo as investigações, foi depositada parte do dinheiro roubado para uma conta de Rebeca. Rebeca foi inocentada nessa primeira instância da justiça, mas outras 2 pessoas foram condenadas. Marcos Vinícius Ferreira, 28 anos é a pena, ele foi o condutor de um dos veículos utilizados no sequestro da vítima, e Marcos Vinícius Salles de Oliveira. Ele foi condenado a 30 anos de prisão por ser o responsável por saques dos valores que totalizaram cerca de R$2 mil e por ter realizado uma transferência de 18 mil da vítima para a conta de Rebeca, que durante o processo todo disse que não sabia de onde viria o dinheiro, recebeu uma quantia para que esse valor caísse na conta bancária dela sem, segundo a defesa, qualquer informação a respeito de um sequestro que resultou em um homicídio. Segundo a investigação, Marcos Vinícius, conhecido como Vini, também foi um dos motoristas de um dos carros usados para o crime. Para você lembrar um pouco mais sobre essa história, o Edson Souza reconta pra gente como foi o assassinato do milionário da Mega Sena em Hortolândia, que chocou o Brasil há exatos 2 anos. De acordo com as investigações, Jonas Lucas Alves Dias, conhecido pelos amigos e vizinhos como Luquinha, saiu de casa no Jardim Rosolém, em Hortolândia, onde morava, na manhã do dia 13 de setembro de 2022, para caminhar, como sempre fazia, levando a carteira e os documentos. Durante o percurso, ele foi sequestrado por criminosos e mantido cativo por cerca de 20 horas. No dia seguinte, o milionário foi encontrado com sinais de espancamento às margens da rodovia dos Bandeirantes. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cerca de R$20 mil foram retirados da conta de Jonas por meio de transferências bancárias e também via Pix, sendo que o cartão de débito também foi levado pelos criminosos. Durante o período em que ficou em poder dos bandidos, Jonas teria solicitado que o gerente do banco autorizasse uma transferência no valor de R$3 milhões, operação que não foi realizada. Ainda de acordo com as investigações, foram condenados Marcos Vinícius Salles de Oliveira, o Vini. Ele teria sido responsável pela coordenação da ação criminosa. Roberto Jefferson da Silva, o Gordo, que atuou para que o dinheiro chegasse às mãos dos autores do crime. Marcos Vinícius Ferreira foi o responsável por manter a vítima em cativeiro. Rogério de Almeida Espínola, apontado como suposto amigo do Gordo, e Rebeca Messias Pereira Batista, que teria fornecido documentos para a abertura de uma conta bancária, para onde seria transferido o dinheiro, esses 2 foram absolvidos. 10h14, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, seguimos com o projeto Band Eleições, conversando com os candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos. Hoje recebendo nos nossos estúdios Franklin, candidato pelo PL, o Partido Liberal. Continue conosco, tem muita informação para você no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br.
Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quinta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o CRB, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. CRB e Ponte Preta, jogo da 27ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que segue conosco no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do projeto Band Eleições, conhecendo nesta semana as propostas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos. Um trabalho que tem a produção do Henrique Alves e que tem os trabalhos técnicos direto dos nossos estúdios, com Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica. Hoje, nosso convidado é Franklin, vereador da cidade de Valinhos, candidato à prefeitura pelo PL, o Partido Liberal. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Parabéns ao Grupo Bandeirantes por abrir esse espaço para que nós possamos falar da nossa Valinhos e, principalmente, para que nós possamos falar do que nós vamos fazer por Valinhos em 2025 a 2028. Candidato, essa sua quinta eleição na cidade de Valinhos, a primeira como candidato a prefeito. Como o senhor entende o cenário na cidade que o fez deixar uma disputa na Câmara Municipal, onde o senhor muito provavelmente seria um dos favoritos, para uma disputa na Prefeitura de Valinhos? Olha, essa pergunta é muito importante, porque tem um ditado que diz, olha, remédio para governo ruim é a urna. E as pessoas estão aguardando o dia 6 de outubro para que elas possam fazer uma mudança em Valinhos. O povo não aguenta mais prefeitos que deixam a cidade abandonada 3 anos e chega no ano eleitoral, parece que a cidade vira um canteiro de obras. As pessoas precisam mais do que asfalto de verdade. Elas precisam de um prefeito de verdade que cuide da saúde, da segurança e da educação os 365 dias ao ano. E é por isso que eu tenho convicção que as pessoas que buscam a mudança, chegou a grande oportunidade de fazer a mudança. E eu sou um candidato que vim do povo, e sou do povo, porque eu sempre usei serviço público, desde a creche, como todos os anos na escola. E sei do que as pessoas estão passando quando vai buscar o serviço público, seja no transporte, no ônibus, na UPA, no hospital, na Santa Casa, ou simplesmente para pegar um remédio. Então, nesse sentido, nós colocamos um nome à disposição para que nós possamos, de fato, fazer uma verdadeira mudança na cidade de Valinhos. O senhor, nas disputas anteriores, as 2 primeiras era candidato pelo PV, Partido Verde, depois pelo PSDB, foi eleito 2 vezes pelo PSDB, que hoje compõe a sua chapa. Como foi a troca de partido para o PL, que é o partido nacionalmente conhecido pela presença do ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor é um candidato bolsonarista em Valinhos? Olha, as minhas mudanças, ela sempre é natural, porque a minha vida sempre foi longínqua em tudo que faço, né? E quando eu entrei no Partido Verde, eu entrei lá atrás, colocado pelo então Vitório Humberto Antoniazzi, que é o grupo que eu faço parte hoje, que é pelo Partido Liberal. O Vitório, esse grupo do Partido Liberal, PL, lá em 99, quando eu entrei na prefeitura, historicamente é o partido que mais fez por Valinhos. Se vocês pegarem as escolas, foi o partido que mais construiu escola. Se você pegar os núcleos habitacionais, foi o partido que mais fez núcleo habitacional. E se você pegar, por exemplo, na saúde, as unidades básicas de saúde, foi o que mais fez. Além disso, fez também a construção do Departamento de Águas e Esgotos, em 1970, 74 anos atrás, e eu tenho muito orgulho disso. Então eu já fazia parte do grupo do PL 22 desde 1999 e sempre fui antagonista, né, posso assim dizer, do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, no momento que estive no PT, no momento que estive no PV, o PV era o antagonista ao PT, e quando estive no PSDB, o PSDB era antagonista ao PT.
E dentro desse escopo todo, sempre fez parte do PL, que é o grupo do Vitório, que era o grupo maior ali da cidade de Valinhos. Então, as mudanças, elas sempre foram feitas de maneira muito natural, mas sempre dentro de um mesmo propósito. E o propósito é fazer o melhor para a nossa cidade, porque nós temos certeza que é o grupo que mais construiu, que mais fez por nossa cidade. Nós estamos conversando com Franklin, candidato à Prefeitura de Valinhos pelo PL, para a gente falar sobre educação, um dos temas que o senhor tem mais destaque no seu plano de governo. Um dos tópicos diz a criação do programa Escola Mais Atraente. O que significa o conceito de escola mais atraente? E aproveito para perguntar sobre escolas cívico-militares que também estão no seu plano de governo, candidato. Eu vou responder de trás para frente. Primeiro que, para aquelas eleitores conservadores de Valinhos, a prefeita Lucimara perdeu uma grande oportunidade, porque ela não inscreveu a cidade de Valinhos no programa do nosso governador Tarcísio, que tem nos apoiado, tem apoiado a nossa candidatura, está conosco junto com republicanos nesse grande projeto de mudança de Valinhos, e Valinhos perdeu essa grande oportunidade. O que nós faremos em 2025? E com relação às escolas, eu estou no partido PL 22, que é o partido que mais construiu escola no município de Valinhos. Eu, inclusive, entrei na prefeitura em 1999. Passei por toda a municipalização feita pelo Vitório Humberto Antoniazzi à época. Então, Valinhos praticamente modernizou e construiu muita escola. Nos últimos anos para cá, tem se perdido muito. E a primeira coisa que eu vou fazer é acabar com a corrupção que se instalou dentro da própria educação. Veja, no ano de 2021 foi comprado quase 15 milhões em apostilas, e desses 15 milhões tem um contrato de 7 milhões e 800 mil, que a senhora prefeita Lucimara vai ter que devolver 4 milhões e meio de sobrepreço, de superfaturamento que foi tido pelo Tribunal de Contas do Estado, e vai ter que devolver esse recurso. Nós vamos acabar com a corrupção para quê? Para que a gente possa devolver a dignidade ao aluno. Você que está nos assistindo, você sabe que esse ano você não recebeu, por exemplo, uniforme escolar. E eu sei disso, a diferença que isso faz, porque eu sou filho de uma mãe viúva, meu pai morreu, tinha 1 ano de idade, criou 6 filhos, ela não tem outro companheiro, e eu sempre ganhei as minhas roupas quando eu era pequeno. E quando a escola dá um uniforme de verão ou uniforme de inverno, isso faz muita diferença na vida dessas crianças e dessas mães. E nas outras cidades como Vinhedo, como Indaiatuba, Paulínia e todas as outras cidades estão dando uniforme. E digo mais, estão dando mais do que uniforme. Estão dando bolsas, estão dando tênis, estão dando meia, e em Valinhos nem o uniforme está chegando para você. Então nós vamos acabar com a corrupção na educação, nós vamos valorizar os professores, nós vamos pagar a licença-prêmio, nós vamos contratar mais professores e nós vamos, de fato, fazer como o Vitório fez com a educação, transformar a educação em Valinhos uma educação de qualidade. Quando a gente diz mais atrativo, com uma educação mais atrativa, é nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, hoje nós tivemos escolas dispensando alunos porque eles construíram escola, não deixaram janela, não tem ar-condicionado e não tem ventilador. É nesse sentido que nós faremos uma reformulação geral em todo o sistema educacional de Valinhos. Só para fechar o tema educação, também no seu plano de governo, o senhor fala na inclusão de Valinhos no PAC da Educação, que é um programa do governo federal. Esse antagonismo que o senhor destacou, que o senhor tem na sua história, ao PT, não pode ser um impeditivo hoje num governo federal comandado pelo presidente Lula? Jamais. Isso é bom que o telespectador e aquele que nos ouve possa prestar bem atenção. Nós faremos uma nova Valinhos para todos. E isso quer dizer que quando a gente vai melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte, a mobilidade, a gente não escolhe nem aqueles que votaram no Franklin ou naqueles que votaram no adversário. Nós vamos mudar a vida de todos. Nós vamos fazer uma Valinhos melhor para todos. E quando a gente diz de antagonismo, a gente fala de princípios e valores que nós não abrimos mão, que são inegociáveis. E isso sim, sou um conservador e não abro mão. Mas veja, o governo federal tem, por exemplo, a Minha Casa e Minha Vida. São 200 unidades. E nós vamos construir núcleo habitacional usando, sim, o recurso do governo federal para que a gente possa dar dignidade ao nosso povo. Nós vamos tirar do aluguel mais de 300 pessoas nesse primeiro momento,
com o projeto do governo federal, um núcleo habitacional com 200 moradias e um núcleo habitacional do governador Tarcísio, com mais 100 moradias. Nesse primeiro momento são 300. E nós temos mais um projeto audacioso de 722 moradias. Então, quando você vai fazer projeto para o povo, você não escolhe a bandeira partidária, você escolhe o que é melhor para a população. Nós estamos conversando com Franklin, candidato à prefeitura da cidade de Valinhos pelo PL, candidato para falarmos sobre saúde. O senhor tem também no seu projeto a criação do Poupa Tempo da Saúde, um plano que vem da cidade de Santo André, que outros candidatos também estão pelo interior de São Paulo divulgando, e um programa que fala a respeito de colocar todas as necessidades do morador de Valinhos dentro da cidade, que é o programa Tudo Aqui, com a opção de realizar os exames dentro de Valinhos, com exceção de alguns mais complexos. Poupa Tempo da Saúde e essa possibilidade de fazer os exames no município. Há estrutura física, há profissionais já para isso, ou a prefeitura vai precisar contratar e, de repente, construir prédios? Heitor, obrigado pela pergunta. Primeiro dizer que eu entrei na prefeitura em 1999 como patrulheiro. Dos 15 aos 18 anos eu entregava documento, era guardinha. Aos 18 anos eu fui o primeiro patrulheiro da história de Valinhos a ser efetivado. Depois eu passei em 3 concursos públicos, passei em praticamente todos os graus de hierarquia, né? Só falta ser prefeito. E passei também na Câmara Municipal, entrei no menor cargo e passei em praticamente todos os cargos, sendo até presidente da Câmara, que é o maior cargo. Significa dizer que, além de ser advogado, administrador de empresas e também ser pós-graduado em gestão pública, eu tenho 26 anos de serviço público. Então, para fazer algo como o Poupa Tempo da Saúde e fazer uma revitalização geral, uma reforma geral na saúde, precisa entender de administração pública. E nós entendemos. E nós faremos isso não em época eleitoral, nós faremos isso nos primeiros meses de governo. E como nós vamos fazer essa mudança? Olha, quem está nos ouvindo e nos assistindo sabe o que eu vou dizer. Hoje, as pessoas, para marcar uma consulta, elas precisam ir um dia do mês na UBS para marcar a consulta. Quando ela consegue, que é muito difícil, ela demora meses para passar no médico. E quando ela passa no médico, que é o clínico geral, ele pede um exame para ela. Muitas pessoas estão fazendo esses exames fora da cidade de Valinhos. Tem ido para Jundiaí, aqui para Campinas, para Americana e para outras cidades longínquas. Primeiro que tem um grande esquema de corrupção em alguns exames que estão feitos e eu, como vereador, já denunciei. E eu vou acabar com a corrupção, seja na saúde, seja na educação ou em qualquer nível que foi instituído no município de Valinhos na atual gestão. Estou dizendo com responsabilidade, porque tem muitas ações civil pública do Ministério Público. Muito dinheiro vai ter que ser devolvido por essa administração. E as pessoas que fizeram isso vão pagar um preço muito alto. E nós vamos acabar com isso para sobrar mais dinheiro para poder cuidar da sua saúde. Enquanto você vai no posto de saúde e não consegue pegar um remédio, estão desviando milhões e milhões também na saúde. Quer ver um exemplo disso? Quando você vai na UPA, estava demorando de 8 a 12 horas para ser atendido na UPA. Existe um médico chamado Flávio, que esse médico é o responsável pela empresa que coloca os plantonistas. Então hoje você tem servidores públicos concursados e você tem médicos plantonistas. Esse médico ganhou em outubro de 2023 quase R$60 mil, mas ele não deu um plantão sequer na UPA. E nós denunciamos esse esquema de corrupção dentro da UPA. Isso existe uma denúncia já no Ministério Público, fizemos uma CPI na Câmara. E o pior disso é que se passaram quase um ano e a senhora prefeita sequer mandou esse médico embora. Ele continua lá trabalhando. Então nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos contratar mais médicos concursados, nós vamos reformular todo o trabalho da UPA, nós vamos construir duas novas unidades básicas de saúde, nós vamos criar a Clínica da Mulher e nós vamos criar nos primeiros meses de governo o Poupa Tempo da Saúde. O Poupa Tempo da Saúde, para você que é de Valinhos, vai lembrar do INAMPS. O Poupa Tempo da Saúde nada mais é do que o INAMPS. O INAMPS cuidava de todas as especialidades, tinha vários tipos de médicos e já fazia a dispensação do remédio e do medicamento no local. É isso que nós vamos fazer com o Poupa Tempo. A vantagem, Heitor, é que eu trabalhei 26 anos no Serviço Público Municipal. Tenho experiência, conheço os problemas e sei como fazer
para ter a solução. E nós faremos o poupa-tempo da saúde já nos primeiros meses. A Clínica da Mulher, nós tiraremos essas mulheres da UPA e vamos cuidar de uma maneira mais humanizada, dando a ela dignidade e também para que ela tenha contato com o seu médico ou a sua médica, um contato mais íntimo, mais próximo, para que ela não possa ser atendida lá na UPA com qualquer médico que passa no sentido de plantonista. Olha, quero fazer um elogio aos médicos da UPA concursados, que têm segurado a bronca, vamos assim dizer, e têm trabalhado diuturnamente para poder deixar a UPA e conseguir minimamente atender o nosso povo de Valinhos. E eu digo a eles que nós estamos chegando e nós vamos juntos transformar a saúde de Valinhos. Candidato Franklin, temos 1 minuto para essa última resposta. A revitalização do centro da cidade, qual o seu projeto e qual o papel da Guarda Municipal nesse trabalho? Olha, a Guarda Municipal também foi criada pelo grupo que eu faço parte, há 50 anos atrás. Eu quero dizer que uma das coisas que nós queremos fazer é a revitalização do centro. Nós levaremos os 2 poupa-tempo da saúde ao lado da rodoviária, na região central, para que a gente possa aumentar a demanda na área central e também vamos fazer uma mexida na parte da rodoviária, naquela parte do SIM, Sistema Integrado Municipal, para que as pessoas possam sair da rodoviária e consumir no centro sem ter que pagar uma nova passagem. Além disso, nós vamos tirar aqueles tambores de lixo, latões de lixo, vamos fazer lixeiras subterrâneas e também vamos pegar toda a parte de eletricidade e vamos fazer subterrânea. Vamos revitalizar de fato o centro, criando mais atrativos culturais, ilhas para a família de Valinhos possa voltar a frequentar o centro. O centro vai voltar a ter uma função de centralidade em nosso governo. Candidato Franklin, conversando conosco dentro do projeto Band Eleições, sobre as eleições de Valinhos do próximo dia 6 de outubro. Para a gente encerrar, candidato, o senhor tem 30 segundos agora para falar diretamente com o eleitor de Valinhos. O tempo é do senhor. Eu quero dizer que o povo de Valinhos não aguenta mais sofrer. O povo não aceita mais prefeitos que fazem obras eleitoreiras. Nós ficamos 3 anos abandonados no mato e no buraco. A saúde está na UTI e nós vamos fazer a mudança que o povo precisa. Temos experiência, temos o melhor plano de governo, temos as melhores propostas e no dia 6 de outubro, coloque o 22 no seu coração e coloque o 22 na urna. Vamos juntos fazer uma nova Valinhos para todos. Nós conversamos com Franklin, candidato do PL, o Partido Liberal, à Prefeitura da cidade de Valinhos. Na próxima quinta-feira, amanhã e sexta-feira, seguiremos com o projeto Band Eleições, conhecendo mais sobre os outros candidatos do município. E depois do intervalo, tem mais informações para você. Continue conosco. Olho no voto, olho na Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um trecho da rua Jorge Miranda, na continuação da Orozimbro Maia, fica interditado parcialmente pela ENDEC até o dia 24 de setembro.
A faixa direita da pista interna da via estará bloqueada ao trânsito na altura das ruas Álvares Machado e Marechal Deodoro, das proximidades do Mercado Municipal. Essa obra faz parte de um projeto de requalificação dos pontos de transporte públicos de Campinas, que contará com a revitalização de mais de 60 pontos. A parada de ônibus da área interditada será desativada para a pavimentação de concreto. Um ponto provisório será sinalizado pela INDEC no trecho que antecede a parada. Além disso, agentes de trânsito darão orientações no início da pavimentação. Para mais informações, acesse os canais de atendimento pelo número 118 ou no site portal.endec.com.br/Fale Conosco. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Horas da manhã, 37 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Lembrando que nesta semana vamos seguir também com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Valinhos. Na segunda-feira nós ouvimos Alexandre Tonetti, candidato do União Brasil. Ontem nós conversamos com a capitã Lucimara, prefeita candidata à reeleição pelo PSD, e essas duas entrevistas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode tanto procurar ela separada ali na aba Vídeos, você vai ver que tem a entrevista separada, ou então a playlist. Na playlist você tem um resumo, tudo reunido. As entrevistas de Campinas, de Indaiatuba, de Americana, Hortolândia, Itupeva, Jaguariúna, Sumaré, e também vamos montar esta playlist falando da cidade de Valinhos. Mas este vídeo já está disponível e o mesmo seguirá com o candidato Franklin, com quem conversamos agora há pouco. A entrevista segue no YouTube, também com a exibição no programa Brasil Urgente. Amanhã nós vamos conversar com o candidato Léo Pinho, do PT de Valinhos, e na sexta-feira com Lineu Bueno, candidato à prefeitura pelo Partido Novo, fechando a série de entrevistas com os candidatos da cidade de Valinhos. E tem pesquisa nova na cidade de Indaiatuba, trazendo um cenário eleitoral nesta reta final de primeiro turno. Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, municípios com menos de 200 mil eleitores, tem eleição definida em primeiro turno. A maioria aqui da nossa região. Na verdade, da região metropolitana de Campinas, só duas cidades têm a previsão de segundo turno. Campinas e Sumaré. Novidade nesta eleição de 2024 por ter atingido o número de 200 mil eleitores. Não são 200 mil habitantes, são 200 mil eleitores. E a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral e a metodologia, vamos primeiro à metodologia desse levantamento que foi realizado
na cidade de Indaiatuba entre os dias 14 e 17 de setembro. A amostra representa eleitores da área pesquisada, selecionada em 2 etapas. Na primeira delas, realizado um sorteio probabilístico das localidades onde as entrevistas forem realizadas pelo método probabilidade proporcional ao tamanho. E na segunda etapa, a seleção dentro da localidade foi feita usando cotas de amostras proporcionais pelas variáveis gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal. Acho sempre interessante a gente explicar como é feita uma pesquisa. O número de eleitores que são ouvidos, total de 710 eleitores em Indaiatuba foram ouvidos. A amostra representa um grau de confiança de 95%. Então, se a pesquisa for feita 100 vezes, em 95 o resultado vai ser o mesmo que eu vou apresentar agora, dentro de uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa estimulada, quando o eleitor recebe a lista com os candidatos à prefeitura de Indaiatuba, a liderança nas intenções de votos é do candidato Doutor Custódio do MDB. Doutor Custódio, candidato que é apoiado pelo atual prefeito e que é apoiado pelo grupo Nogueira, pelos irmãos Nogueira, da cidade de Indaiatuba. Doutor Custódio aparece com 46,1%. Bruno Ganem, deputado, candidato pelo Podemos, é o segundo colocado com 36,3% das intenções de voto. Estamos falando aí de quase 10 pontos percentuais de diferença. Professor Abel, candidata do PT, aparece com 1,7% das intenções de voto. Frodo, candidato do PSTU, aparece com 0,7%. E a pesquisa ainda tem o nome de Fabrício Salvaterra, do Partido Novo, aparecendo com 0,4% das intenções de voto. O candidato anunciou recentemente que desistiu da campanha, retirou o nome da disputa e passou a apoiar um outro candidato. A pesquisa aponta ainda que o número de respostas do eleitor que não sabe ou não quis responder é de 6,2%. E quem respondeu que não vota em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo, é um total de 8,6%. Então, reforçando o número da pesquisa estimulada em Indaiatuba, Doutor Custódio do MDB com 46,1%, Bruno Ganem, do Podemos, 36,3%, Professor Abel, do PT, 1,7%, Frodo, do PSTU, 0,7%, Fabrício Salvaterra, 0,4%. O Instituto Paraná Pesquisas também fez o levantamento da situação numa pesquisa espontânea. Antes do eleitor ter acesso aos nomes, ele responde, de bate-pronto, o que vem na cabeça, quem ele pretende votar para candidato à prefeitura de Indaiatuba. Doutor Custódio, na pesquisa espontânea, aparece com 25,9%, Bruno Ganem aparece com 16,9%, Frodo aparece com 0,4%, empatado numericamente com o professor Abel do PT, 0,4%. Outros nomes citados somam 0,6%. E não souberam responder 49,6% dos eleitores na pesquisa espontânea. Na comparação com o último levantamento que foi realizado, também neste mês de setembro, a campanha do Dr. Custódio aponta um levantamento nos números. Na pesquisa anterior, no início do mês, o candidato Dr. Custódio tinha 41,4% das intenções de voto. Ele tem um crescimento agora acima da margem de erro, chegando a 46,1%. Bruno Ganem tinha 38,9% na pesquisa anterior, agora aparece com 36,3%, uma oscilação dentro da margem de erro. Professor Abel tinha 3%, caiu para 1,7%, mas oscila dentro da margem de erro. O candidato do PSTU, Frodo, manteve o 0,7% do levantamento anterior e Fabrício Salvaterra cai de 2% para 0,4%. Esse o cenário para a cidade de Indaiatuba, pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas.
Também foi feita uma pesquisa, um levantamento a respeito da administração do prefeito Nilson Gaspar. 20% consideram uma ótima administração, 46,5% consideram uma boa administração, 23,4% entendem como regular, 3,8% ruim, 4,8% como péssima e 1,5% é o total das respostas de quem não sabe dizer ou não quis opinar. Na pergunta se o eleitor aprova ou desaprova a atual gestão de Nilson Gaspar, 79,9% aprovam a atual administração em Indaiatuba, 15,5% desaprovam e 4,6% não souberam ou não opinaram. Prefeito Nilson Gaspar, que apoia o candidato que está liderando as pesquisas, o candidato Doutor Custódio. Rejeição também foi um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e apontou Bruno Ganem como a maior rejeição entre os candidatos, ele que disputa pelo Podemos o pleito municipal e tem 27,5% de rejeição do eleitor. A candidata professora Bel é a segunda em rejeição, ela é do PT, tem 22,7% de rejeição. Fabrício Salvaterra, do Partido Novo, aparece com 15,5% de rejeição. Doutor Custódio, candidato do MDB, 14,4% de rejeição. E Frodo, do PSTU, a menor rejeição, 13,8%. Esse é o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Hoje tem expectativa para a divulgação de resultados de pesquisas eleitorais em Campinas e em São Paulo. Hoje vai ser a primeira pesquisa divulgada. Algumas vão ser divulgadas, né? Mas é a primeira vez que nós vamos sentir como o eleitor acompanhou os últimos capítulos da eleição na capital paulista. Entenda-se, a cadeirada de José Luiz da Atena no candidato Pablo Marçal. Ontem nós acompanhávamos aqui em tempo real o debate que mais uma vez exigiu muita paciência da mediadora Amanda Klein, brilhantemente conduzindo o debate, assim como fez o Leão Seva também na TV Cultura, assim como fez o Eduardo Oineg na Band. Mediadores que conseguiram seguir as regras, manter a cabeça no lugar, que não é fácil, manter a ordem apesar do caos estabelecido pelos candidatos. E há uma expectativa muito grande dentro das campanhas para saber se o empate técnico triplo apresentado nas pesquisas anteriores entre Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Pablo Marçal, do PRTB, se mantém mesmo depois dos últimos capítulos ou se teremos alguma mudança radical nessa reta final de campanha na capital paulista. O Felipe Peixoto fala pra gente a respeito dos desdobramentos da cadeirada de Datena em Pablo Marçal, dessa expectativa e também de como juridicamente essa história está sendo tratada, porque não parou apenas nos direitos de resposta. Novas imagens do debate de domingo foram divulgadas pela TV Cultura. O vídeo mostra que, depois de ser chamado de estuprador por Pablo Marçal, José Luiz da Atena ataca com uma cadeira e depois arremessa o objeto. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Datena ainda tenta pegar outra cadeira, mas é impedido por Ricardo Nunes, um dos candidatos, e por seguranças da emissora. A defesa de Datena abriu 2 processos na Justiça Eleitoral acusando Pablo Marçal de calúnia, difamação e injúria. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar os possíveis crimes de lesão corporal e injúria de Datena contra Marçal. 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo compareceram ao debate organizado pelo UOL e pela Rede TV. O Datena não é homem, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão porque ele teve comportamento análogo a um orangotango. Uma tentativa de homicídio contra mim. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser,
que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde 2 vezes. Depois de uma largada conturbada, com muitas provocações, a situação ficou mais tranquila. Os candidatos até conseguiram apresentar mais propostas, o que afinal é o principal objetivo de um debate eleitoral. Na saída, Datena e Marçal retomaram o assunto. Se um cara na frente de vocês tem coragem de cometer uma agressão desse nível, você imagina o que ele não vai fazer com o povo? Na Cracolândia, tacar a cadeira nas pessoas? Um assédio sexual, vai fazer isso também? Eu agi em legítima defesa da minha honra. Lá ele me chama de estuprador, que é um crime hediondo, nojento, que eu reprimo e combato todos os dias na televisão. Mas hoje ele reincidiu me chamando de assediador. Outro crime que ele comete, porque passou pelo Ministério Público, foi arquivado. É uma coisa que não existe, ele continua tentando imputar um crime a mim. As campanhas de todos os partidos estão de olho nas pesquisas que devem sair a partir de amanhã para ter ideia de como o episódio da cadeirada pode influenciar a corrida eleitoral em São Paulo. Agora 10 horas e 50 minutos e as pesquisas já começam a sair. A pesquisa Quest na capital paulista já está nas mãos das campanhas e ela foi divulgada agora há pouco, na manhã desta quarta-feira. Você acompanhou a repercussão, a expectativa também por esses números. Vamos a eles para a gente entender de que maneira a cadeirada teve ou não algum reflexo. Já há uma queda sentida, mas ainda dentro da margem de erro para o candidato Pablo Marçal. A pesquisa Quest, ela foi realizada, encomendada logo depois da cena da cadeirada. Então as entrevistas foram feitas em 2 dos 3 dias de entrevistas, no domingo, segunda e terça-feira. Domingo, segunda e terça. Domingo ainda não havia acontecido a cena terrível que nós acompanhamos no debate da cultura. Segunda e terça-feira, sim. Então é possível que o eleitor de domingo tenha mudado o voto? Mas não necessariamente vai ser uma margem muito grande de mudança nesse cenário levantado pelo Instituto Quest. Vamos aos números então da pesquisa estimulada, que tem 3 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O prefeito candidato à reeleição Ricardo Nunes pelo MDB aparece com 24% das intenções de voto, mantendo os mesmos 24% da última pesquisa no dia 11 de setembro. Guilherme Boulos do PSOL aparece com 23%. O levantamento anterior do Instituto Quest colocava o candidato com 21%. Pablo Marçal do PRTB aparece em terceiro lugar com 20% das intenções de voto. Antes eram 23%. Como a gente fala que a margem de erro ela é de 3 pontos para cima ou para baixo, isso significa que a margem de erro coloca ainda um empate técnico triplo. Porque se a gente jogar 3 para baixo de Ricardo Nunes, ele vai para 21, e Pablo Marçal para cima, ele está tecnicamente empatado com Ricardo Nunes, embora 4 pontos percentuais dividam esses dois candidatos. José Luiz Datena cresceu na pesquisa. Passou de 8% para 10% e ultrapassou a candidata Tabata Amaral, do PSB. José Luiz Datena do PSDB. Tabata Amaral do PSB aparece com 7%. Antes ela tinha 8% no levantamento do dia 11 de setembro. Marina Helena do Partido Novo se manteve em 2%. Beto Haddad, da Democracia Cristã, não pontuou, antes ele aparecia com 1%, Bebeto Haddad, da Democracia Cristã. E aí vem os candidatos dos partidos nanicos. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, da Unidade Popular, Altino Prazeres, do PSTU, eles aparecem com 0%. O Altino nem pontuou, ou seja, não foi citado por ninguém. 0% é porque aqueles que responderam que votam nesses candidatos dos partidos nanicos não somam sequer 1% no total. Na simulação de segundo turno, candidato Ricardo Nunes contra candidato Guilherme Boulos. Nunes venceria com 46% contra 35% de Guilherme Boulos. Segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Ricardo Nunes venceria com 47% contra 27% de Pablo Marçal. Segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal.
Guilherme Boulos venceria por 42% contra 36% do candidato do PRTB. Há um levantamento também da pesquisa espontânea. E aqui a espontânea é aquele que não vai mudar de voto. Já está com o voto na cabeça, não precisa nem mostrar quem são os candidatos. Neste cenário, Guilherme Boulos lidera com 15% das intenções de voto. Pablo Marçal tem 14% das intenções de voto. E Ricardo Nunes, 12%. Os indecisos somam 49%. E a soma de todos os outros candidatos chega a 6% na pesquisa espontânea. Então, temos aqui 15% do eleitor que não abre mão do voto em Guilherme Boulos. 14% do eleitor que não abre mão do voto em Pablo Marçal. 12% dos eleitores que não abrem mão de Ricardo Nunes. Esse cenário ainda tem muito a mudar até o dia 6 de outubro. Mas muito mesmo. Vamos ao cenário de rejeições na capital paulista. A pesquisa mostra que a rejeição a Ricardo Nunes, ela chega a 37% entre os eleitores que conhecem e não votariam. Aumentou de 34% para 37%. E aí você tem 10% que dizem não conhecer o candidato. O número anterior era de 13%. Ele é o prefeito da cidade. No caso de Guilherme Boulos, 46% disseram que conhecem e não votariam em Guilherme Boulos. O número anterior era de 48%. E 15% dizem que não conhecem Guilherme Boulos. Pablo Marçal, conhece e não votaria. Resposta de 41% dos eleitores. Antes era 45%. E não conhece é a resposta de 21% dos eleitores. Antes era 19%. Aumentou o desconhecimento a Pablo Marçal numa pesquisa em que ele não tem tempo de televisão no horário político, mas ganha muito mais tempo de televisão do que os outros candidatos em função de todas as polêmicas que a gente vem acompanhando nos últimos debates. Agora, 10 horas 56 minutos. Deixa eu trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta quarta-feira. Lembrando que nós fazemos essa agenda por ordem alfabética. A candidata Angelina Dias, do PCO, não nos enviou agenda. Eu falo protocolarmente, porque a gente sabe que não vai continuar não enviando. Mas ela estará conosco aqui na série de entrevistas com os candidatos à prefeitura no dia 27 de setembro. A gente vai conhecer um pouco mais da agenda da candidata Angelina Dias. O candidato Dário Saad, do Republicanos, na manhã de hoje, começou o dia com um encontro com moradores da Vila Lemos. Às 11h30 da manhã, o candidato à reeleição, Dário Saad, tem um encontro com representantes do setor de oftalmologia. Às 14h, Dário Saad participa de evento com entidades do movimento Integra Campinas. Às 17h, o candidato do Republicanos, Dário Saad, faz uma caminhada no distrito de Barão Geraldo. E às 19h, Dário Saad tem encontro com moradores do Jardim Campineiro. A agenda do candidato do PT, Pedro Tourinho, prevê para amanhã de hoje visita a permissionários do SEASA e uma reunião com a SOCEASA, Associação dos Trabalhadores dos Permissionários do SEASA de Campinas, que fica no Jardim Santa Mônica. Às 16h30, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Pedro Tourinho, faz uma caminhada na região do Jardim Santa Mônica e do Jardim Campineiro, tendo como ponto de encontro o Centro de Saúde Santa Mônica. A agenda do candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, prevê para hoje, pelo período da manhã, agenda fechada para a gravação do programa eleitoral gratuito, 12h40. O candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, faz uma caminhada pelo Parque Residencial Vila União, com ponto de concentração na altura do número 426, na rua José Augusto de Matos, na Vila União. Às 15h, agenda fechada novamente do candidato Rafa Zimbaldi para a gravação do programa eleitoral gratuito. E a campanha do candidato Wilson Matos prevê para hoje, mais cedo, uma entrevista à Rádio Jovem Pan News. Às 11h, daqui a pouquinho, panfletagem na região central de Campinas. Às 16h, o candidato Wilson Matos, do Partido Novo, tem reunião com o movimento Integra Campinas.
E às 8 horas da noite, o candidato Wilson Matos participa de um podcast Pode Avisa. Pode Avisa, acredito que seja esse o nome dos colegas que fazem podcast. Se não for esse, meus colegas me perdoem, mas essa agenda do candidato Wilson Matos para esta quarta-feira. 1 minuto faltando para as 11 da manhã, nós vamos para um rápido intervalo e na volta seguimos com a sua participação no Manhã Bandeirantes e outros destaques que marcam esta semana aqui no nosso país. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV. E na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. De horas da manhã, 3 minutos, 11h03, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, quarta-feira, 18 de setembro de 2024. Você sabia que pode ter dinheiro a receber que está parado? Mas preste atenção, porque o governo tá de olho nesse dinheiro. Principalmente se você perdeu o pai, perdeu a mãe, alguém que deixou a herança para você. E existe um canal de comunicação em que você pode acessar pela internet para saber se tem dinheiro a receber ou não.
A Olivia Freitas tem uma reportagem que ela conversou inclusive com o professor de finanças da Faculdade Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, e ela vai explicar passo a passo como é que você pode descobrir se tem alguma grana parada que é seu direito e que se você não for atrás, ninguém vai bater na tua porta para entregar não. São poupanças, contas bancárias e contas de consórcios que já foram encerradas, mas por algum motivo ainda ficou alguma quantia por lá. Desde 2022, o governo liberou no site do Banco Central a pesquisa a estes valores. Vale para pessoas físicas e empresas, mas muita gente não sabe e nunca pesquisou. E olha, não é pouco dinheiro. 8 bilhões e meio de reais. A maioria tem uma quantia pequena, até 10 reais. Mas quase 1 milhão de pessoas tem mais de 1.000 para sacar. E é bom se apressar, porque o governo planeja recolher todo esse dinheiro para reforçar os cofres públicos. Ah, que pena. Eu não tenho nada para receber. Mas, segundo o Banco Central, quase 42 milhões de brasileiros têm algum dinheiro esquecido em alguma conta já inativa há muito tempo. No meio desse volume enorme estão pessoas que, inclusive, já até faleceram. Mas mesmo nestes casos, viu, é possível pesquisar e recuperar este valor, desde que quem faça essa pesquisa tenha direito a ele. Eu tenho que ter a documentação que comprove que eu sou o herdeiro, que eu sou realmente o beneficiário, que eu sou o inventariante daquela pessoa. Claro que é um pouco mais burocrático e tem que ser um pouco mais burocrático, senão a gente teria um risco muito grande. A gente sabe que, infelizmente, os golpistas estão de olho nisso também. No site Valores a Receber, é preciso digitar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Se houver valores esquecidos, o solicitante entra com o próprio login no site gov.br. Aí é preciso entrar em contato com o banco onde estava a conta. É a instituição que vai orientar sobre a documentação necessária do herdeiro ou inventariante para solicitar o recurso. O Matheus descobriu que havia dinheiro esquecido em contas antigas da mãe dele, que morreu há 5 anos. Se tem um dinheiro lá da minha mãe e do meu pai, é deles, né? Não vou deixar, não. E essa não é a única novidade para quem tem algo a receber relacionado à herança. Isso porque a reforma tributária vai mudar a cobrança de impostos daquilo que é passado de pai, de mãe, para filho, para herdeiros. Nosso convidado para explicar para a gente um pouco sobre o que vai representar essa mudança e quem vai ser diretamente impactado com isso é o Dr. Fábio Zacarias, advogado sócio da Couto Zacarias. Dr. Fábio, prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, o prazer é todo meu. Fico lisonjeado em poder trazer algum tipo de esclarecimento quanto a esse tema tão efervescente agora diante da reforma tributária, né? E que resgatou toda a preocupação das famílias com relação à herança. Eu agradeço muito pelo convite e me coloco à disposição. Nós que agradecemos pela atenção conosco, doutor. O assunto ganhou uma notoriedade recentemente após a morte de Silvio Santos, que deixa uma herança estimada em 1 bilhão e 600 milhões de reais. Se já tivesse valendo a nova lei, as filhas de Silvio Santos pagariam muito mais impostos. Isso porque hoje no estado de São Paulo a alíquota fixa é de 4% de imposto sobre o valor da herança. Isso poderia mudar para 8%. Isso só vale para grandes fortunas ou quem não é filho de Silvio Santos também pode ter que pagar mais imposto no futuro, doutor? Não, esse não é um privilégio só da família do Silvio Santos, né? A legislação já previa aí a possibilidade de uma tributação progressiva ou dentro de um range aí de alíquotas que os estados tinham liberdade para legislar no sentido de quanto que cobrariam, né? Na verdade, esse tema já vem sendo aplicado em alguns estados, como o imposto que a gente está falando é o imposto sobre a morte, né? O imposto de transmissão causa mortes, que, por exemplo, no estado de São Paulo hoje, a alíquota é fixa de 4%, mas no Rio de Janeiro é progressiva de 4,5% a 8%. Então, muito tem se especulado em torno da reforma tributária, e se isso realmente vai trazer uma corrida dos estados em aumentarem e utilizarem esse máximo dessa alíquota. Realmente a preocupação e as famílias que não se estruturaram, né, principalmente em grandes conglomerados, para diminuir o impacto dessa tributação, agora
entram nessa expectativa da corrida de o fazerem. Realmente que as práticas de sucessão patrimonial envolvem uma economia tributária, né? Para além do que, a gente sabe, também tem os custos envolvidos em inventário, né? Os honorários, enfim. Então, há agora uma corrida nesse sentido. Preservar que a nova reforma tributária não vai trazer um aumento generalizado e garantir que a gente tenha aí uma economia sucessória. Essa é a maior preocupação agora. O senhor entende que esse pode ser um passo no caminho da discussão de taxação das grandes fortunas, ou são assuntos que não devem se misturar, já que estamos falando de uma reforma tributária que é ampla, mas que ainda está muito confusa na cabeça do brasileiro como um todo? Sim, está muito confusa, realmente. Aliás, o nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo, né, o atual. Então, o objetivo da reforma tributária é, inicialmente, a simplificação. E a gente não tem como deixar de considerar que uma característica do sistema tributário brasileiro, que favoreceu muito essa expectativa por novas tributações, é a isenção hoje da tributação da distribuição dos lucros e dos dividendos, né? Então, hoje, uma pessoa jurídica, uma empresa, apura seus lucros, paga os impostos, mas que sobe às mãos do acionista, a pessoa natural, a pessoa física, ela já não sofre mais a tributação. Então, isso, a exemplo das grandes economias do mundo, já não funciona mais dessa forma, né? Existe lá a tributação também para essa distribuição de dividendos, e o Brasil caminha com a reforma tributária também para essa proposta. Então, teríamos aí uma nova escala de tributação, obviamente, com a previsão da redução dessa tributação para a jurídica, mas a incidência nas pessoas naturais, e o tema das grandes fortunas passa por isso, né? O que nós vamos tributar na grande fortuna, né? Sem ferir a equidade, né? O que seria capaz ou justo no sistema tributário de tributar as grandes fortunas? A meu ver, essa possibilidade de que você mude alíquotas, por exemplo, de TCMD de acordo com o valor da transação, é uma forma. Você entende? Então, a gente tem lá um grupo de bens muito valioso que pode ser considerado ali a grande fortuna, da qual espera-se que pague mais tributos. Mas ainda não está claro. Isso não está formado ainda, tem muita especulação e já existe uma corrida no mercado de produtos, de abertura de holdings, para proteção patrimonial, para sucessão, o que, a meu ver, aí, como especialista no direito societário, traz uma preocupação grande, porque nem sempre as soluções que se propõem hoje, como as constituições das holdings, são aplicáveis a todas as famílias e a todos os casos. Pode sair mais caro e mais complexo, até mais arriscado no final das contas. Nós estamos conversando com o Dr. Fábio Zacarias, advogado, sócio da Couto Zacarias, falando sobre as mudanças na sucessão patrimonial. Muitas discussões no governo sobre o imposto da herança, o que vai em linha com a necessidade, segundo o governo, do aumento de receitas para que seja possível cobrir as despesas fixadas no orçamento. Uma discussão que em período eleitoral Brasília está deixando para depois das eleições, e aí o assunto deve voltar à tona. Mas para quem está nos acompanhando agora, doutor, só para a gente entender, se a pessoa hoje ela tem direito a uma herança, se ela tem hoje algo a receber, não está ainda valendo a nova tributação. Há um prazo para que ela faça esse procedimento? Qual o caminho para ela conseguir receber o que é direito dela antes dessa mudança da lei, sem ter que pagar mais imposto ainda, doutor Fábio? Bom, vamos lá. Toda herança é passível de tributação, porque você estaria transferindo os bens do autor da herança aos seus sucessores, e nisso o Estado, pela legislação, tem o direito a aplicar a alíquota desse imposto de transmissão. Então, isso já vem acontecendo, né? As novas regras da reforma tributária, que não são claras ainda quanto a isso, mas tem um início de transição em 2026 e tem plena implementação lá em 2033, mas atualmente, né,
toda a herança se submete ao pagamento do imposto de transmissão, seja um bem imóvel, seja uma participação numa empresa. Aqui faço a ressalva de que, novamente, o que tem preocupado e trazido muitas consultas ao escritório é: devemos correr para nos preocupar e com a questão da organização de bens e sociedade para evitar esse pagamento, para fugir dessa tributação de fortunas. Essa resposta é complexa, porque movimentos societários se fazem na construção de empresas com o sentido de organizar, né, um patrimônio para se pagar menos imposto, e isso pode trazer uma complicação ainda mais do ponto de vista sucessório, para os herdeiros, constituição de empresas, custos envolvidos. Então, eu acho que agora a palavra de ordem é cautela, já que não temos uma definição desse cenário de aumento de tributação real, e a avaliação, vamos dizer assim, bem particular de cada caso, para que a família, o sucessor, as pessoas que procuram planejar uma sucessão não sejam surpreendidas com grandes estruturas custosas que não funcionem ao cabo realmente de um evento de sucessão. Conversamos dentro do Manhã Bandeirantes com o Dr. Fábio Zacarias, advogado, sócio da Couto Zacarias, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, e desejamos um bom dia, um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe, viu, Dr. Fábio? Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade de poder trazer e dividir um pouco da nossa experiência no dia a dia do empresariado, da vida dos empresários e famílias. Agradeço imensamente e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, doutor Fábio Zacarias, conversando conosco aqui no Manhã Bandeirantes, às 11h16. Deixa eu trazer a sua participação, você que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Agradecendo a todos que estão também interagindo aqui no nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Muitas mensagens políticas, tem sido assim sempre que a gente traz os candidatos, os seus apoiadores estão conosco. Continuem conosco amanhã também, meus caros amigos, porque amanhã tem mais entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Valinhos. E no nosso WhatsApp, um agradecimento aqui à participação do Eduardo, final do telefone 2156, falando sobre a pesquisa Quest de São Paulo. Marçal caiu um pouco, da Atena subiu um pouco depois do fato de domingo. Pois é. 11h17, política 2024, a gente vê por aqui. Marcos Silva Bedin conosco, dizendo que ele conhece um pouco de Valinhos, morou por lá na época em que o prefeito era xará dele, o Marcão. Marcão foi o último prefeito reeleito na cidade de Valinhos. Depois, o valinhense sempre deu um mandato para cada novo prefeito, foram 2 na sequência, e agora a capitã Lucimara tenta a reeleição. Falamos sobre isso ontem, inclusive, com a candidata. O Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, ele lembra pra gente aqui, ele conta a seguinte história. Alguns meses atrás, você apresentou uma pauta sobre a baixa adesão à vacina contra a influenza. Na época, o Celso enviou um comentário indagando se as pessoas se vacinaram em laboratórios particulares, se isso estava sendo computado. E essa semana ele teve a resposta. Ao verificar o Meu SUS Digital, para surpresa dele, neste ano de 2024, a vacina contra a influenza que ele tomou no laboratório particular foi informada ao SUS. Está relacionada no campo Minhas Vacinas do SUS Digital com o tipo de vacina, lote, laboratório e data de vacinação. E ele viu também que um teste de Covid que ele realizou em 2022 num laboratório particular, mesmo negativo, também consta no histórico do SUS Digital do paciente. Achei interessante repassar essas informações. É interessante demais, Celso, porque aí a gente entende que a subnotificação ela vai diminuindo. Se as pessoas estão tendo o acesso particular aos imunizantes, aos testes, e isso está sendo contabilizado pelo Ministério da Saúde, faz acreditar que a gente tem um cenário que hoje é estudado de uma maneira muito mais próxima da realidade do que se não tivesse essa interação. E cá entre nós, não é tão difícil assim, né? É tudo integrado. Não precisa ninguém sair do laboratório onde o paciente recebe a vacina pelo plano ou pagando particular e levar uma pastinha, levar uma folhinha até uma unidade básica de saúde. Isso é tudo digital.
precisa ter tecnologia e boa vontade. Então aqui um exemplo de que pelo menos isso está funcionando no Sistema Único de Saúde, e é importante a gente ter também esse termômetro de quem está no dia a dia usando ou o instrumento particular ou o instrumento público, mas independente disso, o Ministério da Saúde tem que saber exatamente como está o cenário para a Covid, para a dengue, para a influenza e para outras doenças. Muito obrigado, Celso, pela mensagem, sempre importante conosco aqui, o Celso Santos. A mensagem do Adriano Vermelho: alguns vivem e apostam no caos, criam confusões, cortinas de fumaça para vender a sua quase sagrada luz no fim do túnel. Para cada um eles vendem uma visão, quase sempre distorcida. Veja, são experientes administradores, audazes investidores do mercado, têm terra, entre aspas, roxa debaixo da unha, são cristãos fervorosos, sabe, daqueles que encontram sempre passagens bíblicas que justifiquem sua agressividade como olho por olho, dente por dente, o que revela muito de nossa república que, com essa afirmação, diz o Adriano, concluindo, estamos nos tornando um lugar onde a cegueira institucional toma conta da nossa política. Ainda assim, tenho esperança. Também tenho, Adriano. A mensagem de áudio chegando também para a gente compartilhar com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Esse ex-ministro dos Direitos Humanos, cara, é um predador, hein? Pelo que tá tudo aparecendo aí, cara, é um predador sexual. O cara era com aluna, era com professora. Cara, que loucura, hein? O cara é uma cara... Você olha pra cara do cara assim, você não fala nada, né? Mas lógico, vai ter que se provar tudo, mas quando aparece uma coisa assim, se fosse uma pessoa só falando, mas é muitas pessoas falando, cara. Então acho que tem alguma coisa aí, hein? E sobre esse secretário de Educação do Estado de São Paulo, o cara é uma comédia, né? Ele estava se explicando aqui pro pessoal da Band em São Paulo, mas coisas que não tem explicação, né? Da queda de São Paulo no IDEB. Então, esses caras que são técnicos, eles inventam um monte de coisa para poder se sair bem, né? Então não tem justificativa nada do que ele falou, né? A educação em São Paulo é uma porcaria, principalmente nos anos iniciais. Minha mulher é professora de anos iniciais, educação especial. Ela tem vários cursos, mas muito curso mesmo. Mas só que não tem investimento nessa área, né? Então, se a gente for pensar bem, eles investem muito mais em universidade, essas coisas, né, do que nos anos iniciais. Isso aí está comprovado, né? Então, São Paulo, como o estado mais rico da nação, está ficando para trás. É isso aí. Alexandre Centro, um abraço, Heitor. Boa quarta-feira. Para você também, Alexandre, obrigado pela sua mensagem, repercutindo, portanto, a entrevista que aconteceu mais cedo dentro do jornal Gente e também as denúncias contra o ministro já demitido do governo Lula, o ex-ministro Silvio Almeida. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, abriu um inquérito para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ex-titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania do governo federal. Mensagem que chega do nosso amigo Wagner Marcondes. Bom dia, meu caro amigo de todas as manhãs. Não sei se está acompanhando a campanha de Campinas veiculada no rádio ou na TV. Sim, todos os dias, inclusive, direto ou indiretamente, porque aqui no intervalo toda hora também entra. Se sim, gostaria de ouvir a sua opinião sobre o nível da propaganda dos candidatos. A meu ver, um nível absolutamente lamentável. Agradeço por ouvi-lo. Olha, tecnicamente as campanhas estão muito boas. Você vê trabalhos sendo realizados tecnicamente. Escolha de imagem, equipe profissional capacitada, você vê que tem um direcionamento muito profissional nas 3 campanhas que tem rádio e televisão. Ponto. Então, avaliando da questão técnica. Na avaliação de conteúdo, não é muito diferente do que a gente imaginava. O que tem acontecido nos últimos dias na campanha de rádio e TV em Campinas, já há alguns dias, é um ataque do prefeito Dário Saad, candidato à reeleição, bem direcionado ao candidato Rafa Zimbaldi. E o que a gente viu nas últimas pesquisas foi Dário crescendo e Rafa Zimbaldi diminuindo. Os números hoje apontam que Dário Saad pode vencer a eleição em primeiro turno.
E hoje o candidato que desponta como um eventual concorrente pelas últimas pesquisas a um segundo turno é Pedro Tourinho, do PT. Então, sabendo que o voto em Dário Saad vem também com um grupo antipetista, o que me parece é que a campanha do prefeito tenta enxugar a campanha de Rafa Zimbaldi, que insiste com os seus projetos para tentar fazer uma diferença. Rafa começou mais batendo em Dário, agora ele fala mais de projetos para tentar se colocar como competitivo para o segundo turno. Esse é o cenário que eu vejo das campanhas e quanto isso está afetando diretamente nas pesquisas de opinião. Se é ruim ou se não é ruim, aí fica na cabeça de cada um dos eleitores. Mas essas são as estratégias que as campanhas estão adotando até aqui. E ao que parece, a campanha de Dário Saad tem conseguido fazer com que haja uma escolha de um adversário para o segundo turno. E essa escolha seria Pedro Tourinho, porque aí há a diferença clara do PT e do anti-PT. Assim entende a campanha, que tem Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro sendo apoiadores também em Campinas. 11h25, uma última mensagem, depois eu falo sobre um ataque que aconteceu a um candidato aqui do interior de São Paulo, candidato a prefeito que foi alvo de um tiro, um disparo que aconteceu no vidro do carro em que ele estava, e a mensagem do ouvinte antes traz também a participação de quem está conosco nesta quarta-feira. Oi, Heitor, bom dia, tudo bem? Bom dia, beleza? Acho que essa e as últimas campanhas eleitorais aí, ela diz muito sobre a gente mesmo, né? Sobre o perfil e o caráter do povo brasileiro, né? Porque se a gente vê agressividade aí entre os candidatos aí que disputam uma eleição, isso é porque foi pesquisado, foi prospectado ali pelos marqueteiros que esse é o produto que o povo quer, o povo gosta, né, disso, dessa banalização muitas vezes, né? Então, por mais que a gente normalmente tenha assim, um ímpeto de criticar os candidatos, isso é reflexo aí do que a gente está se tornando, do que a sociedade está se tornando, né? Então, cabe aí uma reflexão nossa aí para a gente tentar mudar aí um pouco os nossos valores aí, né? E caminhar aí para uma democracia cada vez mais forte, mais propositiva, né? É o Erivelton aqui do Jardim Aurélio. Um abraço. Grande Erivelton, um grande abraço a você. Obrigado pela sua mensagem, pela sua audiência. Só fechando aqui agora a participação, o Edmilson está escrevendo pra gente. Bom dia, Heitor. Realmente as propagandas estão bem profissionais, pois um dos candidatos tem um colega de vocês como um dos profissionais de mídia, né? Um não, Edmilson, todos. Todos os candidatos. Acho que menos a do PCO, pelo menos ela veio sozinha aqui na entrevista, veio acompanhada de pessoas que não são jornalistas, na verdade, mas todas as campanhas têm jornalistas trabalhando, tanto no direcionamento da mídia, quanto também na sua agenda, que é enviada diariamente a todos nós. Com relação ao caso que eu citei, um caso de violência política, e esse é um dos pontos de investigação, uma das linhas apuradas pela Polícia Civil de Mogi Guaçu. A polícia investiga uma tentativa de homicídio ocorrida contra o candidato à prefeitura lá de Mogi Guaçu, José Luiz Nora Neto, do PL. A van em que estava o candidato e mais 5 pessoas foi alvo de disparos. O veículo era blindado, então ninguém se feriu. Suspeitos fugiram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o ataque aconteceu na rodovia Vice-Governador Almino Monteiro Álvares Afonso. O boletim de ocorrência aponta que 2 homens estavam em uma moto, se aproximaram do veículo e atiraram. Um dos disparos atingiu o vidro dianteiro no lado do motorista e o outro atingiu a coluna da van. As 6 vítimas, que têm entre 13 e 41 anos, foram socorridas, encaminhadas à Santa Casa de Mogi Guaçu. O candidato não ficou ferido, não teve nenhum estilhaço, nada que o pegasse. Mas ele passou o dia inteiro ontem em observação na Santa Casa da cidade, afirmando que estava em estado de choque. Nós, inclusive, conversamos com o candidato. Ele deu entrevista deitado em uma maca para o repórter Guilherme Selegato, entrevista essa que foi exibida ontem no programa Brasil Urgente. E que você pode conferir também na reportagem que o Guilherme Selegato vai apresentar ao longo da nossa programação e dentro do Acontece 13h com a Júlia Zampieri. E nós ficamos por aqui, agradecendo pela sua audiência, pela sua participação, pela sua companhia e fazendo o convite para que amanhã você esteja de novo conosco aqui em FM 85.7. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área, repercussão da vitória de alívio
de respiro, de comemoração do Guarani contra o Mirassol. Forte time do Mirassol e deu bugre, 1-0. E amanhã tem Ponte Preta, 7h30 da noite contra o CRB, num jogo também que vale 6 pontos. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.